Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vanderlei e a gente vai falar aqui sobre os aspectos do detalhamento da seção transversal de peças fletidas, tá? Essa aí já não tem teoria aqui mais, né? Aqui é só alguns conceitos que você tem que ficar atento na hora de detalhar a sua seção transversal para que a gente possa começar a fazer os nossos exemplos aí, tá? Então, a gente começa relembrando quais são os diâmetros possíveis para as nossas armaduras. E aqui eu já concateno uma tabelinha, né, de ACA50 e ACA60 que a gente vai utilizar ao longo dos nossos exemplos aqui. Aqui eu coloquei no CA60 só o 4.2 e o 5, que são os mais comuns, e aqui do 6.3 ao 32, que são também os aços mais comuns aí na construção civil, especificamente no âmbito de projeto de estrutura de concreto armado e protendido, tá? Então, a primeira conceitinho aí que a gente tem que ter noção é o de armadura máxima e mínima, tá? Esse conceito de armadura máxima e mínima, ele simplesmente é colocado para que quando você faça o cálculo de uma armadura, você não você consiga, né, um valor mínimo de área de aço que deve ser colocado para evitar a ruptura brusca da seção. Pode ser que aconteça em alguns exemplos que vocês estiverem calculando lá, que a área de aço ela é tão pequena que ela não permite que no estado elástico você tenha uma armadura para suprimir essas fissuras. Então, o que a norma faz lá na 6118, ela faz é falar assim, ó, você tem que calcular pelo menos um MD mínimo, né? E a partir desse MD mínimo aqui, que é dado pelo FCTK parcelas quantio superior aqui, né? 80% do módulo resistente. Lembrando que o módulo resistente ele é dado por essa relaçãozinha aí, né? Inércia sobre centroide, medido a partir do bordo tracionado, né? Então, quando eu falo aqui, né, é linha neutra no estádio 1, esse aqui tem que ser meu YT, né? Porque eu quero medir a região tracionada, tá? Então, a gente tem que calcular a área de aço, aí você vai falar assim para o professor, mas beleza, me deu o momento mínimo, como é que eu calculo a área de aço? Que a teoria que você viu para trás, né, de cálculo da área de aço. Ok, pessoal? E aí o FCT, as propriedades, vocês já sabem calcular lá desde o começo da disciplina, não tem muito segredo. A outra condição é a condição de armadura máxima, né, que decorre da necessidade de assegurar as condições de ductilidade da peça, né, respeitar o campo de validade dos ensaios que corroboram aí na teoria do trabalho conjunto, aço concreto, né? Então, a norma ela fala que você não pode ter mais que 4% de armadura máxima na sua seção transversal. Está até colocado aqui, né? Então, quando você soma todas as áreas lá, sejam elas tracionadas ou comprimidas, isso aqui tem que ser 4% menor que a área de concreto, tá bom, pessoal? Outra questão é sobre a armadura mínima. Quando a gente está falando de cálculo dessa armadura, desculpa, pessoal. Quando a gente está falando do cálculo da armadura mínima, é muito comum a gente usar as tabelinhas que tem lá na norma, né? Então, a norma, para evitar que você faça essa conta aqui do momento mínimo e um dimensionamento, eles já fizeram uma taxa mecânica de armadura aqui, né? Uma taxa mínima em função do FCK. Então, os caras rodaram essa equação do momento mínimo várias vezes, calcularam a área de aço várias vezes e chegaram a um percentual mínimo de armadura que toda peça de concreto ela tem que ter. Então, o Rho mínimo é dado pela área de aço mínima dividido pela área de concreto, né? Então, só para complementar, a gente costuma usar essa tabelinha aqui, tá, pessoal? Em função do FCK, e nós vamos utilizar ela na hora dos nossos trabalhos. Você recolhe aqui a taxa mínima de armadura em percentual e joga nessa fórmula aqui. Basicamente, você vai reescrever essa equação aqui, né? Reescrever essa equação aqui e aí você consegue chegar no valor da sua área mínima aí, que você vai calcular para viga, laje, pilar, enfim, para todos os elementos fletivos, tá bom? A outra condição que a gente tem no detalhamento é que para vigas com altura maior que 60 centímetros, a norma ela pede para você fazer o uso das famosas armaduras de pele, tá? Essa armadura aqui, pessoal, é uma armadura construtiva, tá? Ela não é a mesma armadura que, por exemplo, a gente vai ver lá no concreto 2, que é a armadura de torção. Ela é uma armadura construtiva e ela serve para mitigar efeitos decorrentes da fissuração. Ela é colocada na face lateral das vigas, né? E ela tem 0,10%, né, do valor da área de aço, da área da seção bruta da alma, né? Então você calcula a área dessa seção aqui,
0,10% desse valor tem que ser colocado como armadura distribuída nas faces laterais, e essa armadura não necessita de ser superior a 5 centímetros quadrados por metro, tá? A gente não vai fazer detalhamento dessa situação aqui, porque normalmente se encontra em vigas, né? O nosso foco aqui é projeto de seções e mais o projeto da laje, né? Então a gente faz isso lá no concreto 2. Basicamente, pessoal, o critério da norma é 60 centímetros, mas é comum para quem estiver vendo o vídeo aí, já for profissional, né? Já deve ter usado até em situações diferentes, né? Como o nosso mínimo é 60 pela norma, tem autores que até recomendam o uso com valores menores, né? Eu, por exemplo, já utilizei a armadura de pele com seções maiores que 40 centímetros. Eu coloquei lá uma armadura de pele devido a uma condição, né, de avaliar que aquela estrutura tinha essa necessidade, né, por causa de possibilidade de retração e tudo mais, né? Já que a gente não ia calcular a retração, mas pelo menos a gente deixou lá essa armadura. Por exemplo, no livro do professor Bastos, ele já recomenda a colocação acima de 50 centímetros, então qualquer valor abaixo de 60 que você estiver utilizando, você vai estar a favor da segurança, e essas armaduras aqui, elas são corridas, né, por toda a estrutura, ok? Então, além disso, nós temos que ter a atenção aos detalhes da seção transversal, e aqui o slide não ficou muito legal, na verdade eu tenho que mostrar esse slide aqui primeiro, né? Então a gente tem que, toda vez que calcula uma armadura, você tem que arranjar esta armadura dentro da sua seção, da sua nervura. Então essa armadura ela tem que ficar colocada e ela tem que ficar espaçada verticalmente e horizontalmente, sejam por barras isoladas ou seja por feixe de barras. Normalmente, quando que acontece uma situação de feixe de barras? Quando você está fazendo uma emenda, né? Uma emenda é uma situação de feixe de barras, né? O feixe de armaduras. Então, a gente tem que respeitar essa condição de espaçamento vertical e horizontal para várias situações, né? A brita tem que passar aqui para o concreto poder ser adensado de forma correta, evitar uma broca, né? O vibrador, a agulha do vibrador, ele tem que passar pelas armaduras sem qualquer tipo de interrupção ou dificuldade, né? A ideia é sempre essa, tá? Então, a norma, ela fala, né, para a gente sempre adotar os espaçamentos lá, e aqui eu coloco para vocês esses espaçamentos, né? Espaçamento horizontal e vertical, né? O maior valor entre essas situações aqui. Esse espaçamento, pessoal, se vocês olharem aqui, ele está medido de face a face de barra, né? Então, normalmente a gente vai adotar entre face a face de barra essa situação aqui para poder cumprir, né, essa questão aí desse distanciamento entre as barras ou feixe de barras. Então, você vai calcular esse AH ou AO e AV. Esse Dmax aqui, pessoal, é o DMC que a gente viu lá no capítulo 1, né? Dimensão máxima característica do agregado, né? Ou seja, do agregado graúdo, que vocês vão encontrar nessa tabela aqui as faixas de variação, que é a mesma que está lá no capítulo 1, ok? O FIEL é a largura da barra longitudinal com que você pretende detalhar. O Fusco, né? O professor Fusco aí, ele fala que para barras de CA50 a gente deve sempre acrescentar uma moça. O que é a moça, né? É aquela nervurazinha que tem lá nas nossas barras de aço, né? Que a gente já viu lá no capítulo 1. Então, a gente acrescenta aqui 4% do diâmetro aí dessa seção transversal no próprio valor para considerar que tem moça, né? Já que a moça pode atrapalhar ou interromper uma passagem de uma brita ou de uma agulha de um vibrador. Então, tá aqui, né? A gente calcula então um B disponível, que na verdade é simplesmente você pegar a largura que tem disponível por dentro do estribo, né? No caso de vigas. Laje a gente não vai ter esse problema, porque laje sempre vai ser uma malha, né? Uma camada, e você não vai ter estribo. Então você só corta isso aqui, né? Então, diante dessa situação, você calcula o número de barras máxima aqui por camada, tá, pessoal? Então, normalmente esse valor aqui dá quebrada. Aí você desce, né? Desce o primeiro inteiro inferior, e aí você está seguro aí no seu requisito de dimensionamento. Então, aqui, além disso, para fechar aí o capítulo 7, né, fechar toda a teoria que a gente tinha que verificar, nós temos o teste das seções transversais, né, adotadas, né, os aspectos da geometria. O primeiro é testar se o D real
que você está, a altura útil que você está selecionando após o detalhamento, né? Que é o quê? Detalhar a peça com 3 ou 4 camadas, né? Será que isso aqui é o mesmo D que eu usei lá no começo, o D calculado? E aí, lembrando, né, pessoal, que esse D calculado aí, que a gente costuma... vocês lembram lá, né, que no capítulo 2 a gente falou lá que o H era D mais φ do estribo, né, no caso de vigas, né? Aliás, menos, né? Não, aqui é mais mesmo, né? Mais cobrimento, mais o φ longitudinal sobre 2, toda aquela parafernália de contas, né? E quando você fazia a conta inversa, você achava o valor de D, né? Esse D aqui, pessoal, essa altura útil aqui calculada, quando a gente começa, né? O processo é iterativo, né? Você chuta valores que você acha que vai funcionar e vai fazendo aquilo até todos os requisitos, as equações de limite passar, né? Esse valor de D aqui para vigas e lajes, ele varia em torno de 0,8 a 0,95 de H, né? Então, vocês vão ver que, na maioria dos nossos exercícios, nós vamos adotar valor de D nessa faixa aqui. E aí, depois a gente verifica se esse D deu certo, né? Então, feito isso, né? Esse valor do decalque aqui, que eu vou colocar bonitinho aqui, né? A 0,9 de H, né? A gente tem que conferir. Como que confere? Você confere o centroide das barras, tá? Simplesmente aqui é um problema de mecânica, né? Mecânica vetorial, né? Você tem lá uma disposição de barras na camada, você quer achar o centroide dessas barras aqui, desses elementos espaçados, né? Como eles têm a mesma densidade, né? Aço não vai levar em conta o peso da barra, então você aplica a equação do CG, né? Aí vezes, esse aqui é um vezes, tá, pessoal? Vezes YI dividido pelo somatório de AI, vai ficar claro na hora que a gente for fazer o exercício, né? E aí você calcula se o D real é maior que o calculado. Se não for maior, você tem que recalcular a armadura com esse D real. E aí você repete esse processo até que esse índice aqui ele fique correto. O outro teste que a gente tem que fazer também é a questão que normalmente em vigas, né? Você não tem só uma camada, né? Você tem várias camadas, né? E quando você fez o cálculo considerando um D aqui, né? E esse D é como se todas as forças estivessem concentradas em uma única camada. Então, essa verificação simples aqui do ateste é a verificação se você tem que colocar o seu dimensionamento todos como uma camada. A viga de prédio não acontece muito isso, mas ponte acontece demais, porque ponte é uma necessidade muito grande de armadura, né? Então, o que, que a gente tem? Uma seção com várias camadas. Então, normalmente em ponte, o que, que você tem que fazer? Aquele dimensionamento que a gente fazia assim, ó, RCC é igual a RST, ou seja, forças comprimidas é igual a força tracionada, aqui, ó, você vai ter que empregar um somatório, quando esse critério aqui não for válido, né? Somatório de todas as forças tracionadas. E aí o problema já fica um pouco maior, né? Porque aí você vai ter que saber a contribuição de cada camada, já é um problema um pouco diferente. Normalmente sempre passa, tá? Mas se não passar, você já vai ter que usar uma técnica diferente para calcular sua estrutura e não vem ao caso aqui nas estruturas usuais, porque raramente isso vai acontecer com frequência, tá? Com essa frequência que a gente está imaginando. Então, qual que é o teste? O centro de gravidade das armaduras menos o centro de gravidade da primeira faixa de barras tem que ser menor que 10% da altura, tá? Feito isso, a armadura pode ser considerada como concentrada, ou seja, uma única força representa todas as forças das barras, né? Ou seja, aquela mesma ideia. Posso concentrar toda a minha carga no centroide de uma única barra, tá bom? Então, essa é a ideia. A gente finaliza aqui o detalhamento, parte de detalhamento, e nós vamos agora para os exercícios, tá bom, pessoal? Abraço para vocês.